Olá, eu sou Thiago Murakami e eu queria mostrar para vocês aqui no canal uma ferramenta muito poderosa para quem precisa trabalhar com registros Marks. E faz muito tempo que eu queria trazer aqui para o canal, que é o LibreCat Katmandu. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. Eu fiz uma apresentaçãozinha rápida só para mostrar as funcionalidades, tá? Vamos ver se... e a gente vai colocar um pouquinho a mão na massa. O LibreCat Katmandu, ele fornece uma linha, um cliente, né, de linha de comando, então ele só trabalha no Linux em linha de comando. Vocês vão ver que dá para utilizar ele usando algumas ferramentas no Windows, para facilitar o que a gente chama de ETL, né, que é exportação, transformação e carregamento em banco de dados e arquivos de dados, né. O Katmandu é especializado em processar, converter e criar metadados a partir de diversas fontes. E a gente vai mostrar quão poderoso é a ferramenta. E ele pode processar todos esses formatos aqui, que para a gente normalmente são poucas as ferramentas hoje disponíveis no mercado que conseguem tipo, processar esses dados, né? Que é MARC, MAB, XML, o Aleph Xservices, esse Bagit eu não conheço, BibTeX, CAD, Lido, JSON Markdown, Mods, OI, Orcid, PROS, todos RDF, RIS, SRU, XML de novo, XSL, XSD, IAM, Z3950 e outros. Então, pode ver que é uma ferramenta feita por bibliotecários, tá? Com finalidade bem específica. Por que que a gente usa o Katmandu e não usa o Markedit, por exemplo? O Markedit é uma ferramenta muito mais fácil para trabalhar, mas ela tem suas limitações, né? Então, a gente tá preso ao que está criado na linha de comando, né? No caso, o Katmandu não. O Katmandu, ele te permite uma liberdade maior, compensação, ele tem uma curva de aprendizado um pouquinho maior. Vamos lá. Como que instala o Katmandu, né? Tem que instalar o Windows Subsystem for Linux 2 no Windows, tá? É, existem vários tutoriais na internet, eu não vou conseguir tipo, pegar, mostrar para vocês nesse vídeo aqui como que funciona, mas relativamente é tranquilo. Precisa de uma máquina com acesso à virtualização, mas tem bastante tutorial na internet hoje, eu acho que vocês conseguem acompanhar. Eu estou usando uma distribuição que é o Ubuntu Debian, tá? Mas pode usar qualquer outra distribuição dentro da documentação do Katmandu, tem como instalar nas outras distribuições. Mas é que eu acho que para mim o Debian ou o Ubuntu é mais fácil, né? Para instalar é só rodar esses comandos, né? Que é atualizar o repositório, instalar todos os LibreCat e aí para instalar o Katmandu UI, que é para a gente conseguir consultar uma fonte UI, tem que rodar esses dois comandos aqui, que é grandinho, mas é bem tranquilo. Quais são os principais comandos do LibreCat Katmandu? Ele tem três principais comandos. Ele tem mais comandos, a gente vai ver, mas os principais mesmo são esses três aqui, que é o convert, que é utilizado para converter de um formato para outro, ou baixar dados da internet, tá? Então, se precisar baixar um UI PMH, a gente usa o convert também. Usa uma fixed language, então a gente consegue, tipo, programar quais são os comandos, o que que a gente vai fazer com esses dados depois que a gente obter eles. Então, ó, como um exemplo, para converter um formato MARC em CSV, tá? Então, a gente usa o Katmandu, convert, MARC, que a gente determina o formato, para tu, né? CSV, e aí traço fix. O fix pode ser usado tanto numa linha de comando, ou criar um arquivo, escrever um arquivo e rodar esse arquivo como fixes, tá? E aí entra com o arquivo no formato Mark. E aí ele também tem um import, tá? Que é usado para importar dados para uma base de dados. Então, o Katmandu suporta bancos NoSQL, né? Como MongoDB, Elasticsearch, CoachDB, ou as bases de dados relacionais tradicionais como MySQL, Oracle e Postgre.
E o export, que é quando a gente precisa extrair os dados de uma base de dados. Ele tem alguns conceitos principais aqui. O conceito de itens, tá? Que são a unidade básica de processamento do Katmandu. O item pode ser lido, armazenado e acessado em vários formatos. Um item pode ser um registro MARC ou uma linha do Excel, então, mas ele é um conjunto, tá? Ele tem os importers, né, que são os importadores, que são usados para ler os itens. Os exportadores, que conseguem transformar itens de volta em JSON, YAML e Excel, então a gente consegue converter para importar e depois exportar. Os stores, que é para poder armazenar em bancos de dados. E o fixes, que é a linguagem de programação específica para criar, para a gente transformar, né, e fazer as alterações que precisa fazer nos registros. Ele, para facilitar, tem um sheet, sheet, que ele facilita bem, tipo, já tem principais comandos, como usar, então é um pouco mais fácil para a gente entender aqui do que ficar com alguns exemplos práticos, tá? Ele pode ser acessado nesses dois links aqui. E aí a gente vai colocar a mão na massa, tá? Que eu acho que é o principal. Porque, na verdade, a ideia desse vídeo é só quebrar o gelo, tá? Não é se aprofundar bem no LibreCat, mas é quebrar um pouquinho o gelo com a ferramenta. Então, eu tenho um exemplo aqui que é como recuperar títulos de uma fonte YPMH. Então, eu tenho uma fonte e eu preciso recuperar os títulos. Então, só os títulos de uma revista, por exemplo. A gente tem esse comando aqui, que é o convert UI, passa uma URL, que é essa. Eu peguei a revista da Ciência da Informação em Revista, lá da UFAL, que é uma revista que relativamente não tem muitos exemplares, então facilita um pouquinho a nossa vida aqui. E aí eu estou usando um fix que é o só para reter, então ele descarta tudo e só mantém o ID e o título. Vamos rodar. Para rodar a gente precisa ir no terminal, tá? Vamos lá aqui no terminal. Eu estou usando o Windows Subsystem for Linux, tá? Então vocês conseguem ver que dentro de um terminal Windows, que é uma ferramenta que é bem interessante aqui, ó, vocês verem que é um terminal mesmo. E que eu estou rodando numa máquina Windows, então é super tranquilo a gente. Para entrar, por exemplo, eu venho aqui, clico em Ubuntu, eu já tenho acesso ao meu Linux rodando dentro de uma máquina Windows, tá? Ó, por exemplo, se eu rodar Katmandu, eu tenho acesso à minha lista aqui aliás, ao Katmandu mesmo aqui. Já instalado, tá? Eu já rodei todas as instalações, então a partir de agora já está disponível. Vamos lá, vamos rodar esse comando aqui, que é o Katmandu convert UI, deixa eu ver. Eu vou usar, como eu já rodei, eu não vou ficar digitando tudo aqui, tá? History de convert, pronto. Eu tenho aqui ó, convert OIC. Eu vou rodar primeiro sem o TrueYawn e aí depois a gente converte. Então nisso eu estou só obtendo uma fonte, né? E rodando o fixes só para manter o título. Então, vamos lá, rodar, pronto, ó, tá vendo que ele vem, coleta todos os IDs, ele mantém o ID e mantém os títulos da revista. Tipo, isso me dá um resultado JSON, tá? E aí agora vamos colocar to IAML, que é só para deixar um pouquinho mais bonitinho para ver. Ele está convertendo aquele resultado que vira em JSON para esse formato que é o IAML. Só para vocês entenderem como é
o resultado disso. Mas pode ver, a consulta é imediata, o cliente, o AI funciona super bem e a gente está recuperando os dados de uma revista diretamente em linha de comando, tá? Para salvar, se quiser, é só colocar uma setinha para frente e colocar o nome do arquivo. Aí você consegue salvar num arquivo ao invés de só exibir na tela o resultado. Então esse é o primeiro exemplo que eu queria mostrar para vocês. E agora eu vou mostrar o segundo exemplo. Aliás, vamos lá. Que é esse aqui. Vamos extrair títulos de um arquivo MARC21, tá? Por exemplo, eu vou ter um arquivo MARC, eu achei um dataset aqui que é bem legal, que é da National Library of Medicine, dos Estados Unidos. Então, ó, vamos lá. A gente consegue baixar esses dados aqui, mas o ideal é que seja um conjunto que vocês tenham, que consiga exportar o MARC do seu sistema de bibliotecas, tá? Eu estou usando o Update Files porque ele tem um número reduzido de registros, tá? Senão, tipo, aqui tem não sei quantos milhões de registros no arquivo completo, tá? O baseline. Então, o update ele traz um número reduzido que é só o suficiente para a gente fazer esse teste. Eu baixei esse catfile.bib. É só baixar aqui, ele vai para o arquivo, para a pasta downloads, tá? E aí a gente vai usar esse comando aqui, que é o convert mark to csv e aí a gente só vai usar o fixes para pegar tudo que está no 245 e colocar como título e remover o record, que é o arquivo completo, só para exibir os títulos desse arquivo mark, tá? Vamos lá. Eu vou pegar aqui de novo o comando que eu já tinha feito, convert, só para a gente não ter que começar. Cadê meu mouse aqui? Do zero. Pronto. Ó, eu estou usando o convert mark para um arquivo CSV, pegando o 245 e colocando como título, e removendo o registro completo do arquivo que eu tinha baixado, que é, a gente usa esse mnt c users, aí esse nome do usuário, na pasta downloads e o catfile que já estava baixado, tá? Aí eu clico aqui, pronto, ele já me dá o ID e o título de todos os markers aqui. Se eu quisesse um outro campo, por exemplo, eu quero, ao invés de sei lá, 245, eu quero, eu não lembro exatamente, pegar um que 020, 020, se eu não me engano é ISBN, vamos lá, ISBN e remover record. Pronto, ó, quando tem ISBN, a gente pega o ISBN desses registros. Quando não tem, ele mostra que não tem. Mas só para mostrar, assim, que é super fácil pegar e eu extrair dados de arquivos MARC, tá? Numa velocidade muito grande, num software que é muito poderoso. E eu acho que é isso, eu fico por aqui. Se tiverem vontade de conhecer um pouco mais, deixa nos comentários aqui, que eu tento fazer uma apresentação mais completa ou tirar mais dúvidas de vocês, tá? Um abraço, tchau.